E aí pessoal, bom dia! Agora nós vamos trocar aquele exemplo que a gente fez no vídeo anterior, que era um exemplo de um sistema linear, para um processo iterativo. Então vamos ver como é que a gente faz agora para programar aquele mesmo exemplo. Se você não lembra, ele era um regime permanente numa parede. Ele é esse exemplo aqui, então é um regime permanente, a gente resolveu ele na mão, tinha 5 nós. No vídeo anterior dessa parte de Octave aqui eu resolvi ele com um sistema linear. Daí a gente resolveu esse sisteminha linear aqui para ter essa solução. Agora eu vou resolver a mesma coisa, só que em vez de resolver de forma direta pelo sistema linear com 3 equações, 3 incógnitas, eu vou trocar para um sistema iterativo, um Jacob e um Gauss-Seidel, para a gente ver como é que fica a programação disso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é comentar aqui o que eu estou resolvendo. Exemplo 1, um método iterativo. Então nós vamos primeiro resolver o Jacob. Vamos zerar tudo. Esse aqui que eu abri é o transcript do programinha anterior. Então a gente tinha aqui o clear all. Aí eu estava aqui com número de elementos que no final eu não usei, tanto que ele está comentado. Condições de contorno, que era um lado era 100, outro lado era 20. Também a equação que eu acabei não usando, o sisteminha A e B, já expliquei isso no vídeo anterior, a gente resolveu e pronto. Então eu vou copiar esse primeiro pedaço aqui, porque eu vou usar esse número de elementos, as condições, e já vou copiar essa equação aqui, que é tudo que estava comentado no anterior. Só que eu vou tirar o comentário, então o número de elementos fica, eu tiro esse aqui e liberei o for. Isso aqui tudo, se você for lembrar, eu fiz no último vídeo. Esse aqui, eu já botei agora as temperaturas como um array. O for eu liguei para um i igual a 2 até o nx menos 1. Esse aqui vai dar exatamente 5 pontos, que foi igual ao anterior. Nota que eu botei uma equação aqui no meio, que é ti igual a ti mais 1 mais ti menos 1 sobre 2. Isso daqui dá exatamente essas equações que a gente tinha aqui. Se você for ver, quando eu isolo, por exemplo, aqui se eu isolo o 2, aqui eu isolo o T2, T3, T4, ele vai dar esse formato. Então, se tu pega aqui da T2, vai dar igual, passa pro outro lado, né? T3, ou seja, T2 é igual T da frente, T3, mais o T de trás, T1, T3, mais o T1, que divide por 2. Nota que se eu fizer isolo o T3, essa aqui de baixo, vai dar, passa o T3 pro outro lado, vai dar T4, que é o T mais 1, menos T2, T menos 1, sobre 2. É a mesma coisa no último aqui. T4 é igual a T5 mais T3 dividido por 2. Então, tu nota que essa equação aqui, ela é uma equação do meio, que a gente diz que é os nós do meio. Então, deixa eu até colocar aqui um comentário. Eu vou chamar de nós centrais, que são os nós 2 até o 4. A equação deles é a mesma coisa. O que acontece quando você atualiza o valor, ele vai recalculando para você. T1 eu não preciso, T5 eu não preciso porque eles são fixos. Então já está aqui T1 e T5. Eu só preciso realmente dos T's intermediários. Agora o meu negócio está pronto para o sistema iterativo. Só que tu tem um detalhe, se eu mandar rodar isso aqui, ele não vai rodar nada para mim. Deixa eu até ver o que ele vai fazer. Nada, né? Se tu for ver, isso aqui que eu rodei era do exemplo anterior, que eu estava testando. Então, voltando para o meu editor. Isso aqui ele não está resolvendo nada. Lembrando que se eu fosse resolver isso aqui, ele deveria dar as 5 pontos de temperatura para mim. Por quê? Porque eu não estou dizendo para ele como resolver ainda. No anterior eu disse que era um sistema linear, ele dava os coeficientes e ele resolvia. Aqui eu preciso dizer para ele agora quantas vezes ele tem que correr isso aqui. Se é iterativo, se tu viu a matéria da aula teórica, tu tem que fazer um primeiro chute e ele vai atualizando. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o primeiro chute. E eu gosto de chutar todo mundo 0. Então, vou fazer o meu for i igual a 2 até nx menos 1 t de i igual 0. Enter. Beleza. Aqui o que ele vai fazer pra mim é que ele vai dizer que T1 e T5, um é 100 e outro é 20. Aí logo na sequência eu mandei ele fazer, os do meio são 0, então ele vai dizer
100, 20, 0 e 0. Inclusive, se eu mandar plotar aqui, deixa eu colar aqui e fazer o display só pra gente ver o que tá rodando. Lembrando que esse comando aqui, ele é pra plotar, né? Eu não posso mandar plotar x aqui, porque x foi ver do problema anterior, onde eu chamei a solução de x, né? Aqui eu vou mandar ele plotar os próprios t's. Então, TI. No momento ele não vai plotar nada, porque ele não sabe quem é TI. Eu tenho que mandar, na verdade, um for. E aqui eu vou fazer um de 1 até nx. Beleza. Aqui agora ele deve... Deixa eu salvar isso aqui. Agora o que acontece, ele vai escrever uma vez o resultado e depois ele vai escrever as temperaturas, tudo que eu coloquei ali. E tá aqui, ó. As temperaturas nada a ver, né? Por que ele não deu 0? Porque ele entrou no meu for e calculou a primeira vez. Se eu comentar isso aqui do meio, agora ele vai dar 100, 0, 0, 0 e 20. Cem, 0, 0, 0 e 20. Beleza. Quando eu libero esse dos nós centrais, o que ele faz? A primeira vez que ele vai correr aqui, ele primeiro diz que T1 é 100, T5 é 20, aí depois ele fala T2, T3, T4 são 0, só que daqui, aí ele vem pra cá, ele fala, não, beleza, agora T2 vai ser, ele entra aqui, T2 vai ser igual a T3, que é 0, mais T1, que é 100, sobre 2, 50. Aí depois ele vai pro T3, T3 vai ser T4, que é 0, mais T1 menos I menos 1, que é o 2, que era 50 sobre 2, 22,5. E depois ele vai pro 4 e faz a mesma coisa. Então tu nota que agora, quando eu executo, como eu falei, 100, 50, 25, ó, 25 primeiro, me enganei, né? E 22,5, depois 20. Ou seja, ele fez o que tinha que fazer. Só que nota que ele fez uma iteração só. Não tá convergido, porque a gente sabe que o resultado ele tá aqui em cima, ó. Era pra ser 80, é 100, 80, 60, 40 e 20. Então tá longe da realidade, né? Porque ele só tá correndo uma vez aqui no meio. Agora eu tenho que fazer um loop. Então o que nós vamos fazer agora é fazer um loop e mandar ele fazer isso daqui várias vezes até ele ficar com um erro que eu vou chamar menor do que tanto. E aí ele pode parar. Então é isso que nós vamos fazer agora, que é o loop. Como é que eu faço o loop? A gente tem que mandar ele ficar correndo isso aqui no while. Então eu vou criar um comando while aqui e vou chamar uma variável, eu vou dizer uma variável chamada de erro max. E vou dar para ela o valor de 1. Depois eu atualizo aqui. Esse while ele vai dizer para mim, enquanto o erro máximo for maior do que 1, tu fica rodando esse negócio aqui. Vou botar um end, que é o meu end do meu while. E agora tem um detalhe. Quem é o erro máximo? Tá? O erro máximo é como eu vou chamar a diferença na temperatura. Então, erro máximo é igual ao valor máximo do que eu chamo de erro. Quem é o erro? Erro é a diferença nas temperaturas. Erro I, na verdade, porque eu tenho um erro para cada temperatura, né? Então, o erro para mim é o valor absoluto do TI menos, ou seja, o T daquela iteração menos o anterior. Eu tenho que criar uma variável nova que eu vou chamar de T, eu gosto de chamar de old, né? Que é o valor anterior da variável. Beleza. E agora eu tenho que fazer ele correr para todos os is. Beleza. Ele não tá pronto. Porque nota que eu não disse pra ele quem é o T-old. Então ele vai, na verdade, me dar um erro falando que tem alguma coisa estranha. Que é o erro max. Esse cara aqui. Eu tenho que criar o T-old. Porque ele não sabe quem é o T-old. Então,
Vamos dizer para ele quem é o T-old. Ele é um T-old I, porque ele tem um para cada um, igual T I, que ele achar. Só que ele tem que estar dentro do meu loop do erro. Então o que acontece? Aqui ele pega que T1 é 100, T5 é 20, os outros são 0, aí ele entra aqui e vai começar a calcular o erro máximo. Ele vai falar, beleza, eu tenho uma variável que eu estou chamando de T-old, que é simplesmente a iteração anterior, que ele pega o valor antigo que ele tem do TI. Então eu vou fazer mais um for aqui. Agora eu tenho o T-old. Tu vai ver que os primeiros T-olds são todos iguais aos anteriores. Vai ser 100, 000 e 20. Aí ele entra aqui, nota que aqui ele pega só, vai calcular a variável nova. Depois ele vem aqui para o erro e ele pega esse valor que ele calculou aqui e compara com o tal do T-old anterior. Aí ele calcula o erro máximo, que é o máximo de todos esses que ele achar aqui. Aí ele vem aqui e volta pro while. Aí ele vai testar, beleza, algum deles deu maior do que 1? Sim, então volta. Aí ele vai pegar o T-old e agora vai ser o valor que ele encontrar para TI. E assim ele atualizou. Só que agora quando eu mando ele ir, ele ainda não entende. Ele fala que tem um erro. Por quê? Porque ele disse que ele vai entrar no while com o erro máximo e vai, enquanto o erro máximo for maior do que 1. Eu não dei um valor inicial para ele. Toda vez que eu quero fazer uma comparação, eu tenho que dar um valor inicial. Então, antes dele entrar nesse while, eu vou dar um valor para o erro máximo. Que valor? Qualquer valor maior do que a minha convergência. Então, por exemplo, eu vou dar um valor de 10. Podia ser 5, 10, 15, qualquer coisa maior do que 1, né? Agora, ele vai rodar. Porque agora o que acontece, ele tem nx igual a 5. 5 pontos na malha. Então, vai de 1 até a 5. Aqui, inclusive, o melhor não é botar nx, 5. É melhor botar nx. Porque digamos que eu quero trocar minha malha para 10, aí ele tem que atualizar automaticamente ali, né? Aí ele vai no chute inicial, do ponto 2 até o ponto nx menos 1, todo mundo 0, beleza. Aí ele fala aqui, o teu erro inicial é 10. Entra no loop do while, enquanto o erro for maior do que 1, era 10, então beleza, vai entrar no loop. Se eu ponho menor, ele vai pular o loop, né? Aí ele vem aqui e eu defino o que eu chamei de uma variável T-old. T-old é o TI. Então, o T-old inicial, ele, na verdade, o que eu quero dizer com isso aqui é que ele é a temperatura, ou a variável da iteração anterior. A minha primeira iteração é o meu chute 0, né? Então, a minha primeira iteração é isso aqui. Ele vai pegar esses valores. E aí, o que acontece? A partir daqui, eu venho e ele vai calcular os novos valores de TI. Então, ele vem aqui e calcula valores atualizados de TI. Chega aqui, ele vai calcular o que eu chamo de erro para cada um dele. Então, ele vai pegar TI, que seria o T1, que seria 100, menos o T1 old, que eu falei para ele aqui que seria o próprio 100, 0. Beleza, para o primeiro erro é 0. T2, aí ele calculou T2 aqui e deu, se você for lembrar, o primeiro dava 50, eu acho. 50. Quem é o T-old do número 2? T-old é igual ao TI que ele tinha antes de entrar nesse loop. Então, é 0. 50 menos 0, 50. Então, o ponto 2 já está com um erro de 50. Aí vai pro 3, vai pro 4, vai pro 5. Quando ele chega aqui no que eu chamei de erro máximo, essa função é igual ao máximo do erro. Nota que sumiu o i aqui depois do erro. Porque, na verdade, ele pega o valor máximo que ele encontra para todos esses aqui calculados. Que no caso aqui vai ser, acho que o 50 do ponto 2. Aí ele chega no end, esse end é desse while. Então, ele volta para cá. Então ele vai fazer esse loop e fala aqui, beleza, quem é o erro máximo? 50. Maior do que 1? Sim. Entra e calcula de novo. Quando ele vai calcular e fala, beleza, agora os T-olds não são mais 100, 000, 20. Aí é 100, porque o 100 continua sendo igual, né? Os valores que eu calculei antes, ou seja, 50, 22,5, sei lá o quanto é que era, 25. E o último é 20. E aí ele recalcula. E aí ele vai recalcular o erro. O erro agora vai dar menor. Mas ainda vai dar maior do que 1. E ele fica nessa brincadeira até dar menor do que 1. Agora, quando eu rodar aqui, ele vai rodar. E ele vai, eu quero que ele me plote no final simplesmente o que eu chamei dos pontos. Se for lembrar, ele tem que dar 100, 80, 60, 40 e 20. Mas eu tenho um erro aceitável de 1 grau, tá? Então, ele vai me dar alguma coisa perto. Então, eu vou salvar aqui. Vou mandar executar. Agora eu vou lá na minha janela de comando. Ignora essa parte de cima que ele está simplesmente plotando
as iterações, tá? Eu não mandei ele plotar, mas como eu te falei, eu que teve de vez em quando ele plota umas coisas aleatórias aqui. Nota que ele tá plotando, ó, as primeiras coisas que ele tá vendo. Ele viu que o TOD era 100, 0, depois é 0, depois é 0, depois é 20. Aí ele começa a calcular, ó, aqui agora é 50, 25 e assim por diante vai indo, né? Ele tá pulando as iterações aqui. Nota que os valores do meio estão variando porque ele tá atualizando as várias iterações. E o resultado final é quando ele chegou naquele erro máximo menor do que 1. 100, beleza. 79,45, nota que era pra dar 80. Por quê? Porque o meu erro tá relativamente alto, né? Mas tá ainda abaixo de 1, né? Depois é 59, era pra dar 60, 39 era pra dar 40 e 20. Então, nota que isso aqui, ele deu certo. Mas agora eu vou deixar esse negócio mais bonito pra gente poder mexer de uma forma melhor. Então, vamos voltar lá no editor. Mas agora ele tá funcionando. Agora eu vou só lapidar ele. Deixa eu salvar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Esse aqui é o resultado final. Eu quero plotar um gráfico com ele. Então, vamos plotar um gráfico. E eu vou plotar logo depois que ele termina aqui. Se você for lembrar do gráfico, eu também já mostrei no anterior, então eu vou copiar aqui o gráfico do anterior. Vou plotar uma figura. Agora eu vou chamar aqui, né? Chamar pelo nome dele. E deu um erro, porque eu mandei ele plotar um negócio que não deveria, né? No meu gráfico aqui, se eu botei x, não é x. A minha variável é t, né? Então eu mando plotar t. Tadá! Nota que tá minha linha reta. Ele tá aqueles valores aproximados ali. Que é aqui, ó, 79, 59, 39. Não é perfeito, né? Mas ele tá plotando. Beleza. Agora vamos melhorar um pouco mais. Tá funcionando. Eu ainda tô usando um método Jacobi genérico. Um método iterativo genérico. Na verdade ele tá usando Gauss-Seidel aqui, do jeito que eu tô usando. Eu vou colocar mais alguns detalhezinhos aqui. Nota que se eu quisesse mudar esse NX, fazer 10 pontos na malha, poderia fazer, né? Tadá! Olha que legal. Já não tá mais tão reto, né? Porque eu tô com um errinho aqui. Mas ele já tá fazendo agora 10 pontos. E aqui tá o resultado. Agora eu posso mandando plotar quantos eu quero. Eu vou diminuir esse erro porque um de erro é grande, tá? Eu vou botar 1, 0, 0, 0, 0. Na quarta, na quinta e na sexta. Nota que agora voltou a ser uma reta, tá? Porque deveria ser uma reta mesmo. Ele não tava fazendo curvado porque tava com erro. Pequeno erro. Então tu nota que agora ele tá me dando um resultado 100, 91, 82, 73 e assim por diante. Eu vou voltar para 5 pontos pra gente ver se fica mais perto do que a gente tinha antes. Nota que agora ele cravou, né? Meu erro tá baixo o suficiente, ó. 80, 60, 40 e 20, que é o resultado que a gente queria. Tô esquecendo de fechar as figuras. Então tá funcionando. Então deixa o NX5 ali. Agora eu já podia botar quantos pontos eu quisesse, na verdade, né? E o que eu quero fazer agora eu quero mostrar quantas iterações ele demorou para convergir. Então eu vou fazer uma variável que eu chamo de iter, que começa em 0. Toda vez que ele passa aqui dentro, eu vou mandar ele somar de volta. Ou seja, o iter é o próprio iter mais 1. E aqui eu vou mandar ele plotar. Quantas iterações ele fez, pra gente saber. Ó, tá aqui embaixo, 27. Fez 27 iterações. Ou seja, ele correu 27 vezes aqui dentro. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vai ter 27 linhas aqui, que é as vezes que ele correu. Então tá tudo certo. Deixa eu escrever de uma forma mais legal isso aqui.
Ó, agora sim, ó. Tá aqui o resultado. Iterações, 27 iterações. Como é que eu faço pra mudar o número de iterações? Se eu mudar o erro, ou se eu mudar o número da malha, ele vai mudar. Então deixa eu tá com um erro de 0 para... Ó, quando eu tinha um erro de 1, que era aquele erro grotesco, né? Vai dar bem menos iterações. 7 iterações. Só. Quanto maior, geralmente, menor o erro que você procura, né? Mais iterações. Ó, botamos ao 27 ali. Legal, né? Nota que se eu botasse também mais pontos, botamos ao 10 aqui, vai mudar o número de iterações também. Temos 129 iterações. E assim por diante, né? 129 iterações e, nossa, quantas figuras que eu esqueci de fechar. E o resultado certinho ali também. Só como eu falei, isso aqui é um método iterativo genérico. Eu quero agora ter certeza que esse aqui é o tal do Jacobi, que a gente viu no material. O Jacobi, se for lembrar, a diferença dele pro Gauss-Seidel é que ele pega os valores sempre desatualizados, sempre da iteração anterior. Então, quando eu mando ele calcular aqui, eu não posso pegar o t, eu tenho que pegar o t-old. T-old. Só isso aí. Aí ele virou um Jacobi. Tava como Gauss-Seidel. Agora, quando eu mando calcular aqui, deixa eu botar pro 5 ali. Se for lembrar, era 27 iterações. Agora vai mudar também. O resultado ainda vai estar a mesma coisa, ó. 100, 80, 60, 40 e 20, beleza? Mas em vez de fazer 27 iterações, eu fiz 51. No material do teórico, eu comento que o Jacobi demora mais para... Ele faz mais iterações porque tu pega os valores de trás. Então, realmente, ele demora mais. Mas tá tudo certo. Nota que é uma leve diferença. Na equação eu estava usando o que eu chamo de valores anteriores, valores da iteração anterior, que é o meu t-old. No Gauss-Seidel, aqui eu estaria usando como eu estava usando antes, que era t. Então, esse daqui é o nosso método iterativo. Nota que a ideia é a mesma, eu posso usar ele para qualquer coisa, tá? O que eu sempre mexo são, na verdade, nesses carinhas aqui, que são qual a equação que rege o problema. Aqui é uma equação só, porque só tem um nó diferente, é o problema unidimensional. As outras duas equações estão aqui, na verdade, que são fixas. Ou seja, o nó central são essas três aqui, e essas outras duas aqui são aquelas iniciais que são fixas. Problemas mais complexos vai ter mais equações, que a gente vai começar a ver outras equações, daí vai evoluindo. Mas esse é o método Jacobi para esse mesmo problema. O que eu queria mostrar agora, por último, eu vou mandar plotar o resultado, porque, por exemplo, aqui quando ele está plotando aqui esses valores aqui, né, das iterações anteriores. Eu quero que ele plote para mim agora, eu vou fazer um gráfico do resultado evoluindo. Então eu vou mandar fazer... Ah, o que aconteceu aqui? Aqui, ó. Eu vou mandar fazer um segundo gráfico. Uma figura 2. Vou plotar o T, à medida que ele está andando. Só que eu quero plotar para cada iteração. Então, ao invés de plotar aqui no final, eu vou mandar ele plotar aqui, ó. Antes dele terminar o loop do erro. Só que eu tenho que mandar ele segurar o gráfico. Então, deixa eu fazer aqui. Hold. Eu tenho que abrir a figura e botar esse comando hold aqui. Hold on, tá? Senão ele vai dar doideira. Então, não preciso dizer que é figura 2. Eu tenho que fazer, abrir, daí eu vou abrir antes do erro. Eu vou abrir uma figura e mandar ele segurar. Que é isso aqui. Aí eu ploto ela. Que é isso aqui. Daí eu mando soltar. Vamos ver se é isso mesmo. Não lembro mais. Acho que é. Tá demorando mais, tá? Porque agora ele tá tentando plotar. Antes eu tava só mandando calcular, agora ele tá plotando. Então nós temos duas figuras, que claramente não deu certo, porque eu sem querer gravei uma em cima da outra. Então, peraí. Vamos diminuir o erro para ele ir mais rápido. Só um pequeno detalhe, quando eu tô mandando executar aqui, nota que ele não tá fazendo o que eu queria fazer.
Ele tá só plotando o resultado final, vamos esperar que ele terminar. Ele fez duas figuras com as duas figuras com a mesma coisa, né? Resultado final, foi sem querer, eu me enganei aqui. O meu hold off, para eu soltar a figura, tem que ser depois que eu saio do loop do while. Agora ele vai fazer duas figuras. Antes de entrar no loop, ele vai abrir a caixa da figura e segurar, é isso que ele está dizendo. Aí ele vai calcular, e toda vez que ele chega aqui no erro máximo, ele também plota os pontos de temperatura para essa iteração. Aí ele, na verdade, volta lá para cima. Nota que a figura continua aberta porque eu não saí do while. Vai aqui, calcula mais uma vez, plota a próxima linha. Plota a próxima linha. Nessa brincadeira ele vai plotando várias linhas que seriam as temperaturas em cada iteração. Quando ele sai do... Quando ele chegou no erro, e aí eu botei um erro de 0.1 só para mais rápido aqui. Quando ele terminou o erro, daí ele sai do loop do while, daí ele fecha a figura. Aí essa figura tá pronta. Aí ele, na verdade, aqui eu mando ele abrir uma segunda figura, uma outra figura, só botar a figura que ele vai abrir a figura, e nessa aqui ele plota só o resultado final. Então agora, vou mandar salvar, e vamos lá. Agora ele vai ter dois gráficos diferentes, um com várias linhas e um não. Então aqui nós temos, ó, esse aqui é o que a gente tinha antes, só o resultado final, beleza. Esse daqui são várias linhas, que se tu for ver, ela tem, na verdade, quantas iterações? 19 iterações. Tem 19 linhas, que são os valores a cada, então, na verdade, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 6, 7, 19 iterações. Pra gente ver um pouquinho melhor, eu vou diminuir o erro pra ficar menos iterações. Então, vamos lá. Vou botar um erro de 2 só. O erro de 2 não é legal, tá? É só pra gente ver mais claramente as linhas. Então, ó, aqui tá vendo que tem menos linhas, ele tem quantas? Ele tem 9 linhas. Não dá pra ver ainda, né? Vamos fazer menos ainda. Ah, agora, ó, deve ter, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iterações, eu acho. Ah, 7 iterações, isso mesmo. Então a gente tem aqui 7 linhas e 7 iterações. Qual que é a certa? A última tá mais certa. Nota que ele não ficou uma reta, porque o meu erro tá muito grande, né? Nota que ele ficou uma coisa bizarra aqui, né? Tá meio feio assim, né? Então eu teria que, na verdade, o certo é fazer menos... mais pontos de malha, né? Aumentar o NX e fazer um erro menor, daí ele vai ficar melhorzinho. Deixar aqui os nossos 10, vamos deixar um erro de 10 a menos. 3 tá bom pra gente mostrar aqui, né? Salvar arquivo. E roda aí, meu amigo. Isso aí, resultado, evolução do resultado. No próximo a gente faz... Ah, eu vou trocar pro Gauss Seidel, né? Pro Gauss Seidel, como eu disse, a única diferença é você trocar aqui esse T-old aqui e esse T-old aqui pelo próprio T. Então deixa eu trocar pro Gauss Seidel, que é o que eu tinha feito inicialmente, né? É só isso aqui. Como eu falei, ele converge mais rápido. Resultado mesmo. Mas ele converge mais rápido. Nota que ele parece mais bonito aqui, essa evolução aqui, né? E é isso aí, o nosso problema de iterativo.